nosso quadro Saúde em Dia vai falar hoje sobre câncer infantil com uma novidade para tratar os tumores cerebrais. A Santa Casa de Porto Alegre ganhou um neuronavegador. É uma espécie de GPS para guiar o médico durante uma cirurgia. Essa máquina é utilizada no SUS e também em convênios e foi doada por um pai que criou um instituto para buscar a cura da doença do filho. A Isabelle e o Bernardo queriam estar em casa, com a família, ou só brincando. Eu gosto de brincar lá fora. Porque tu é criança, né? É. Criança faz bagunça. Eu faço bagunça só pra brincar lá fora. Quanto tempo tu tá aqui no hospital? 2 meses. E o que tu mais sente saudade? Da minha família, da minha irmã, da minha avó, do meu pai. Os dois têm a mesma idade, 7 anos. E mesmo tão novinhos, já passaram por experiências que derrubariam qualquer adulto. Foi um choque para nós. Né? O medo também, né, de perder ela, por causa que é um tumor na cabeça, né, que é a parte mais afetada, né? É uma bomba. Tu vai ao chão e volta de novo. Eu fico meio emocionada quando eu falo assim. As duas crianças têm um tumor no cérebro. O do Bernardo é o mais comum para a idade, o meduloblastoma. Ele tem uma incidência de 20% dos tumores do sistema nervoso central na infância. É um tumor assim, que tem incidência assim, por volta dos 5, 7 anos de idade. E geralmente ele é localizado na fossa posterior, que é na região do cerebelo, que é o centro cerebral que coordena o equilíbrio no corpo. É importante lembrar que eles são a primeira causa de morte por doença. Né? Então, e muitas vezes eles têm sintomas que são comuns a outras doenças pediátricas. Bom dia, Rossano. Bom dia. Como é que tá? Bom, velho. Tranquilo? Vamos trabalhar? Bora, onde é que vamos? Vamos para Viamão. Conhece tudo lá? Mais ou menos, mas o GPS salva bastante. Ah, ele salva, assim, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. Rua das Orquídeas, Viamão. Ver se ele é bom mesmo. Aqui, ó, já encontrou. Pô, imagina que legal se a gente tivesse uma tecnologia assim para encontrar o ponto exato de uma doença na gente. Será que tem? E tem um GPS para dentro do corpo, mais especificamente para o cérebro. Esse pontinho azul é a indicação do endereço, de onde tem que chegar no crânio dessa criança. Está sendo usado nesse momento para diagnóstico de um tumor, que também pode ser retirado através dessa cirurgia. Hoje em dia é praticamente impensável tu sair de carro para um lugar desconhecido tentando usar um mapinha de mão, né? Um lugar bem difícil de ir. E com o neuronavegador, ele vai nos dar a possibilidade da gente chegar lá nessa região mais profunda e conseguir fazer isso de uma forma mais segura. O neuronavegador é usado no SUS, nos planos e no particular. Foi doado por empresas gaúchas ao Hospital da Criança Santo Antônio, indicação de um pai que fundou um instituto para buscar a cura do câncer do filho. A gente tem 2 tratamentos novos que foram criados nesses 3 anos, um tempo recorde, e 3 foram já aprovados no FDA nos Estados Unidos, que equivale à nossa Anvisa, né? E tem 3 outros que vão ser encaminhados para o FDA em breve. Então, realmente, uma coisa que partiu do meu sofrimento, do meu filho, da minha família, eu resolvi, né, não aceitar essa situação de não ter um tratamento e fomos atrás, né? A iniciativa já financiou 10 milhões e meio de dólares em pesquisas, quase 60 milhões de reais. Uma vacina vai começar a ser testada para atacar a doença quando ela retorna depois do primeiro tratamento. É uma vacina direcionada especificamente contra proteínas desta doença, especificamente. Então, são formas de estimular o sistema imunológico para que o sistema imunológico possa combater aquela célula do câncer. Eu acredito que muito em breve todo esse desenvolvimento que está acontecendo fora do Brasil vai também chegar para as pessoas, para as crianças e para adultos brasileiros que tenham esse diagnóstico. Raríssimas vezes, esse tumor atinge adultos depois dos 40 anos. Um dos casos é de um comunicador conhecido do nosso público. Eu literalmente perdi o chão, porque eu não conseguia ficar em pé. Então aquele dia lá,
1º de julho de 2021 mudou minha vida. O meu câncer afetou justamente o meu instrumento de trabalho, que é a voz. A cirurgia teve complicações e ele chegou perto da morte. Eu tive hidrocefalia, que é o crescimento da cabeça pelo excesso de água, e para tirar essa água foi colocar um dreno aqui na minha cabeça. E meu batimento cardíaco caiu de 80 para 27, ou seja, eu quase morri. Apresentador na Gaúcha, repórter na RBS TV, o Escola passou os últimos 3 anos ao lado das filhas Joana e Tereza e da mãe das gurias, a Gabi. Rede de apoio é muito importante, família, amigos, colegas, vizinhos, todo mundo. Inclusive na minha lápide, que vai ter, espero demora muito tempo, vai estar assim, nunca fui abandonado. Toda essa história está no livro Aluno da Tempestade, que vai ser lançado hoje às 6 da tarde no Teatro São Pedro. E eu resolvi escrever um livro para alertar as pessoas que o câncer não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. E como é que vai ser a lápide mesmo? Nunca fui abandonado. Com 99 anos. Espera. Abandono, uma palavra que não tem vez no tratamento do câncer infantil. É que a mamãe pegar para cuidar de mim. Aê!